Existem em todo mundo. E eu gosto de One Piece. Afinal, eu gastei muito tempo na minha vida assistindo essa merda. Tempo até demais pro meu gosto. Mas ainda tem muita coisa tosca em One Piece que eu detesto. Não é mesmo? Cara, eu concordo com esse esculacho por um motivo, né? Eu costumo normalmente tentar justificar, mas porque é o seguinte, a crítica que a galera costuma fazer não é nem por causa do mangá, né? Eu acredito que o cara não vai nem criticar o mangá. Tanto que ele próprio aborda o anime. É mais porque tem muito filler, né? Tem muito filler, né? Geral fala. Olha aqui, mano. Demais, né? Tá aqui, ó. Sim, o One Piece tem episódios filler, conteúdo de anime que não está no mangá. Embora a quantidade seja relativamente baixa. Na real, eu vou cortar aqui. O problema não é nem ter muito filler, porque nenhum anime vai superar tantos fillers quanto o Naruto. Mas sobre One Piece, é mais porque os fillers não são tão necessários. Por exemplo, no arco de Alabasta, tem muito cena que o Ace literalmente só existe. Ou melhor, um arco que todo mundo odeia. Todo mundo odeia e todo mundo vai concordar na live. O arco do Foxy. Foxy é aquele pirata que aparece aí no vídeo. Todo mundo odeia ele. O arco não é tão necessário. Rendeu algumas ceninhas fofas do Chopper com a Robin. Mas de resto, o Foxy é um personagem insuportável. Ganhou um filme, ganhou episódios. E um lado bom... E o pior é que ele é canônico, né? Temos o Luffy Afro. Luffy Afro. Ou seja, a crítica é que tem muito episódio desnecessário. Isso aqui já é muito bom pra gente pontuar a nossa interação. Vamos lá. Fox, skin de liga. Lembrando que eu vou estar falando aqui do anime, que foi o que eu consumi. Pois exatamente. Começa com um problema, a enrolação. Geralmente, animes shonens mais antigos costumam ser mais lento, e o ritmo lento não necessariamente é algo ruim, mas One Piece é sacanagem. O anime caminha em passos de tartaruga. O ritmo ridiculamente lento é um dos motivos de eu parar de assistir One Piece. Episódio também. Mano, isso só lembra aquele meme, né? A cena menos enrolada de One Piece, aí mostra um personagem no loop infinito, tá ligado? Não, isso aqui é interessante, porque isso aqui mostra e confirma de uma vez por toda aquele ponto que eu tava levantando, que é o seguinte, que é que, basicamente, o One Piece, ele sofre de um problema que é algo que não era necessariamente pra acontecer, mas acaba acontecendo, que é, ele acaba sendo capado pela, justamente, o fato dos caras não saber o que agregar e acabar expandindo uma história que não precisava expandir tanto. Porém, entra aquela questão, algumas coisas a galera gosta, tanto tem os fillers semi-canônicos, né, vamos lá. Eu acompanhava semanalmente cada um episódio, mas teve uma hora que eu não aguentava. Eu vi os episódios, mas parecia que a história não saía do lugar. Os caras enchiam os episódios de flashback, que foi mostrado 300 vezes no anime já. E essa enrolação chegou ao ponto que eu cansei. Todo mundo lembra dos melhores momentos de One Piece. Episódio 1015, transformação, momentos emocionantes. Mas One Piece é cheio de episódios chato que não levam a lugar nenhum. Os arcos de One Piece são muito bons e memoráveis. Né? Pois é, aí entra o que a gente abordou no começo, né? Tem arco que é muito bom. Agora tem arcos que não são tão bons. Então, essa é a realidade de One Piece. Pois o anime sabe fazer esses momentos serem relevantes pra história. Momentos de clímax, mas a enrolação dos arcos... Meu Deus, que negócio tosco. Vou falar aqui de um dos meus arcos favoritos, que é Holy Cake. Que é cheio de momentos emocionantes, momentos épicos, momentos que eu chorei. Mas a porra da Big Mom falando cake a cada segundo, um monte de EP chato, enrolado, repetindo cena. Aí ninguém fala, né? E isso se repete em todo o arco. O arco é bom, mas sempre... Mas aqui vem uma pergunta muito importante, Será que os fillers são ruins? Essa aqui é uma pergunta muito boa. Será que os fillers são ruins? Ou será que eles não afetam o Grêmio? Porque aí a gente usa o argumento que a galera falou. Pois é, porque na última live, basicamente, a gente já fez... Na minha opinião... Eu acho desnecessário, né? Mas no contexto da época, tipo assim, eles trabalhavam diferente, né? Os estúdios de animação, os caramba de anime, né? Hoje em dia mudou isso. Na época era tudo puxado, né? O mangá também. Pois é. Vou ser sincero, tem alguns filhos... Tem alguns filhos que literalmente é um porre de se assistir. Exemplo, quando você, sei lá, tá no ápice do momento, sei lá, vai ver o Luffy finalmente enfrentando um cara que você disse que queria muito tempo que ele enfrentasse, aí do nada o episódio acaba e você já vai estar esperando assim, ó. Finalmente eu quero ver logo como essa luta acaba, porém do nada ele diz que o próximo episódio vai ser uma recapitulação de todo o momento do Luffy. Aí você fica pé da vida. Aí você fica aí. Tem filhos que literalmente não é necessário existir. Porém tem aqueles que, vou ser sincero, se for pra colocar filler, que não seja no auge do momento, que só seja naquele momento que tá tudo parado, pá, calma. Pois é. Inclusive, pelo que eu vi, os caras fizeram até uma listagem, né, da quantidade de fillers que tem. Tipo, os caras meio que calcularam, tipo, seguinte, dos 1000 episódios, estima-se que, pelos meus cálculos aqui, seria tipo uns 100 ou uns 200, né? Isso porque tem aquela questão dos semi-filler, né? Que é aqueles que não são tão canônicos. Cara, então, é como abordei. Será que é o anime que é enrolado? Ou será que é porque os filler, eles não agregam alguma coisa? Eu já vi, por exemplo, gente defendendo alguns fillers de Naruto. Não agregam a história, mas são bons. E olha que o que tu mais vai ver é hater dos filler, principalmente de Naruto. Mas eu já vi gente tentando defender alguns filler. Então entra aquela questão. Será que o problema é esse? Ou será que o problema é porque os filler não afetam o Grêmio? E soam como se fosse pra encher linguiça? Eu enxergo dessa forma, mano. Na real, é como o Marguerite falou. É como o Marguerite falou, mas é o seguinte, quando um filler é mal desenvolvido, né, de novo você tá Naruto,
ele é ruim. Se for um filler que pelo menos adiciona uma cena legal, que possa mostrar alguma coisa ao personagem, beleza. Mas como o Magno Aí é interessante, né? Outro exemplo que eu posso dar de novo, Naruto. Teve o arco do Tsukuyomi Infinito, que era tipo o ápice, junto à Guerra Ninja. Só que aí que tá. Esse aí era o momento mais do ápice do anime. E o que acontece? Com o vilão, né, desenvolvendo seu plano, todo mundo hypado pra ver o plano, né, do vilão. Basicamente, um dos inimigos da Katsuki, que é o Tobi, né, coloca o Naruto e a Sakura em um mundo alternativo em que eles estão tudo invertido. O Naruto, ele não é tão animado quanto ele é. A Hinata não é tão tímida, ela é mais tipo uma patricinha. A Ino é mais fofinha, tipo, é um mundo invertido. Imagina você tá hypado pra ver o plano do vilão, tudo certinho, tudo bonitinho. É o sonho de cada um, né? Pois é, o sonho de cada personagem eles pegaram pra fazer filler disso daí. Pois é. E também agora eu vou completar nesse lance do filler. O problema é quando, como eu também tinha dito, é quando coloca filler no meio do momento, no meio do ápice do arco inteiro. Se for tipo assim, eu vou dar um exemplo. No final do arco de Skype, o arco do céu. Eles terminaram lá, enfrentaram o Enel, beleza. Aí eles caíram do céu. Só que aí que tá, o arco já acabou. E onde eles vão parar? No meio de uma base marinha, que aí é um arco filler. Não tem nada a ver com a história original. Daí não tem conexão nenhuma, né? Não tem conexão. Porém, aí eu não acho tão ruim, porque o que já tinha aqui já acabou. Literalmente já acabou. Já tinha o que ter mostrado no arco anterior. Aí ele simplesmente acaba o momento, acaba a tensão, já fica mais leve, o clima tranquilo. E aí ele começa um arco filler. Aí eu não vejo problema, não vejo nada. Aí simplesmente, sei lá, do nada tá lá enfrentando o Luffy com o Enel, Kaido, essas coisas, aí do nada vem um filler no meio da ação, no meio do momento, aí sim eu vejo um problema. Não, isso aí foi uma boa abordagem e é justamente isso. Não, literalmente vocês pontuaram o maior problema. Vamos lá, prosseguir. Momentos mais lentos que jogam o arco pra baixo. Cara, eu tenho dó de quem acompanhou Dressrosa pelo anime semanalmente. Parabéns, você deve ser um monge. Eu sei que todo esse ritmo mais lento de One Piece... E isso aqui que eu ia pontuar no argumento de vocês, mas eu vou pontuar agora, que é o principal. Que é que, basicamente, antigamente, fazia sentido filar, por exemplo, Naruto. Vamos lá. Suponhamos que você nasceu nos anos 1995. Eu tô ligado que tem uma galera aí que nasceu em 96, né? Você nasceu em 1995. Daí, beleza. Naquela época, se você via você normalmente assistia na Record, no SBT, na Cartoon, não importa onde você via. Você via um filler, você não sabia o que era um filler, né? Você pensava que era um episódio autêntico. Naquela época, você não tinha uma Netflix da vida, algo da vida. Então, tipo assim, foi uma época que era mais difícil, tá ligado? Agora, hoje em dia não. Hoje em dia... E outro ponto também. Pode concluir, daí depois eu faço o raciocínio. Hoje em dia, se você parar pra pensar, os filler, eles não fazem mais tanto sentido como antigamente, porque antigamente eles eram pra encher linguiça. Só que hoje em dia, tu abre a Netflix, tem todos os episódios, do 1 ao 100. E não só isso, quem dera se fosse só isso. Mas pra piorar, ainda tem wikis dedicada pra chegar e falar, seguinte, tá vendo esse episódio aqui? Como tá aqui, ó. Tá vendo esse episódio aqui, ó? Esse episódio aqui não vê não, porque ele é um filler. Ó, esse episódio isso aqui... que eu ia dizer, mano. Isso que eu ia dizer. Isso não só, tipo, você pesquisando. Às vezes você vai assistir num app pirata, tá ligado? Ou esse site pirata aí de anime, que às vezes eu não recomendo muito, porque pode ter vírus, caramba, mas, entretanto, até nesses aí, os caras botam lá, episódio tal é filler, episódio tal, não sei o que, semi-filler e tem uns canon, né? Pois é. Isso é muito massa. Exatamente. Vamos lá, pra prosseguir. Piece tem um motivo, afinal, é um anime semanal. Colocando flashbacks, recap e juntando isso com as openings, diminui o tempo que os animadores têm pra animar, já que os tempos dos episódios é menor, e isso ajuda eles a continuarem produzindo episódios semanalmente. Pior que, isso aqui eu concordo. Eu nunca paro pra pensar nisso, na verdade. A questão do... Não, essa aqui vai ser muito importante. Isso aqui vai ser muito importante. Isso aqui é muito importante. Quanto tempo demora pra fazer um EP de One Piece? Isso aqui vai ser muito importante pro argumento. Vamos lá. Tá. A produção de um episódio de One Piece, de um episódio de anime como One Piece, leva vários meses. Tipicamente, 2 a 6 meses. Isso porque a galera faz com pressa, né? Eu tô ligado que Simpson demora uns 8 meses pra ser feito Simpson. Bob Esponja também uns 8 meses, né? Mas como os caras fazem com pressa, né? Não, 2 meses é... Não. Com todo respeito, vou mandar real. Fazer um bagulho, os caras fazem correndo, cara. Não tem outra justificativa pra isso, não. Tá, mas beleza, tá. Devido ao complexo processo de roteiro, storyboard, animação e edição para episódios individuais, o processo é mais direto, né? Mas a produção de vários episódios em paralelo para a temporada exige um cronograma mais longo, equipes trabalhando, tá. Resumindo, demora de 2 a 6 meses, tá. E aí entra a questão. Realmente, se fossem feito menos filler, ia dar pra focar mais em outros episódios. Isso é uma coisa legal, porque eu lembro que eu já vi uma galera falando de um outro anime chamado Boku no Hero, né? Pera aí. Eu já vi uma galera falando que um filme... bom, só que infelizmente acaba decaindo, né? Eu sei, posteriormente. Eu não falo nem pena, isso. Né? Eu não falo nem isso. Eu vou falar do filme, né? O filme, ele tem uma qualidade absurda. Só que os filmes não são canônicos, os filmes são muito bem animados, e quando foi lançado os filmes, o anime deu uma capada, né?
Ou seja, obras não, canônicas. E tem que falar que, assim, eles investem um monte de recurso, tipo, no filme, né, que nem você falou, e não é canon o bagulho, ou seja... E aí o anime começa a decair, se eu não me engano, eu acho que... Como é que é o nome daquele anime lá? Kimetsu no Yaiba, alguma coisa assim. Demon Slayer, não né? Demon Slayer, isso. Eles investiram pra cacete na animação do filme lá, sei lá o quê. E aí, assim, a animação do anime é impecável, né? Mas acaba decaindo um pouco, né? Querendo ou não. Cara, mas pior ainda quando um anime em si, ele termina uma parte dele com um arco inteiro, como foi no caso de Bleach. O Bleach terminou, o anime dele terminou dando um hiato aí de sei lá quantos anos ou meses, num arco filler. Só foi votar recentemente nesse ano recente aqui. Recentemente. Tá, porque eu tinha visto aqui, o Google disse que a história canônica não termina em um filler, mas o anime original... O anime, não especifiquei. O anime terminou em filler. Na verdade foi o anime... tá, agora sim, vamos lá. Tá. Ainda assim, diz não. Mas eu acho que deve ser alguns episódios, basicamente. Tá, mas eu peguei a visão. Deu pra pegar bastante a visão do que tu tá dizendo. Tá. Não, eu curti isso aqui porque é um argumento muito válido. Apesar de o Google não querer dizer, porque tem essa também, o Google não é preciso de algumas coisas. Mas isso aqui é interessante porque isso aqui prova uma coisa bem interessante, que é... Você sente que a obra fica desgostosa. Você acaba se magoando e acaba não gostando do autor, como ocorre algumas vezes, por causa da obra ter ficado desgostosa. É tipo o que a gente falou outrora em Naruto. Em Naruto a gente abordou lá. Mas veja bem, Naruto ficou ruim, porque Boruto... Ou melhor, Boruto não é legal e prejudica a imagem de Naruto, né? Aí até brotou lá um cara tentando defender Boruto, que eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ver. Não, tem vários textos também, até nos comentários. Nunca imaginei na minha vida que eu ia ver um fã de Boruto. Mas vamos prosseguir que tá bom o argumento aqui do cara. E também pra evitar do anime chegar perto do mangá. Mas, querendo ou não, isso é uma merda, que pode desagradar várias pessoas. Provavelmente, o mangá não é igual ao anime. O mangá deve ser mais rápido. Mas agora eu vou falar de uma coisa que afeta os dois. Eu vejo que essa prática... Se quiser dar um pause aí. Eu vejo que essa prática esse negócio que ele falou ali, dos caras querer lançar filler pra... o anime não chegar onde parou o mangá, né? Tá, isso faz sentido, só que atualmente, se você for ver, eu acho que é uma prática que tá em desuso, porque a maioria dos animes que eu acompanho, pelo menos, né? Geralmente tem o que? Acho que 30 episódios, né? Uhum. E eles fazem um hiato, né? Tipo, alguns meses e tal. Aí depois volta o anime, tá ligado? Depois que publica o mangá, sei lá. Aí depois eles começam uma temporada nova, entendeu? Mas é porque, tipo assim, eu vou dar um exemplo, né? Os animes que o Douglas citou são animes que não tem filler, por quê? Porque eles entram em hiato, eles descansam. Óbvio, como Naruto, One Piece, eles não descansam. É tipo Jojo, né? Jojo é um bom exemplo. Só que Jojo não tem nenhum filler. Pode falar, Margit, você que é muito bom falar de Jojo? Sim, o Jojo não tem nenhum filler. Não começa. Jojo não tem episódio... Caraca, minha tô... Vai, pode falar. Olha os modos, beleza. Jojo não tem nenhum filler. Pode ter alguns episódios aí que as pessoas tratam como filler, mas não são fillers, só são ruins mesmo, essa coisa. Porém, infelizmente, por que o One Piece acaba ganhando mais sucesso do que Jojo por aí? Porque o anime de Jojo, ele lança tudo de uma vez, ele não lança semanalmente como o One Piece. Olha só na Netflix já lançou tipo a parte 6, lançou inteiraça, a parte 6 inteira. Só logo depois foi lançar a segunda parte da parte 6. Sim. Pois é, só que é que tá, isso, ao meu ver, acaba estragando o hype. One Piece lá no arco lá de... Qual é o nome lá? Do Samurai, me esqueci, o ano, isso, me lembrei. Tava todo mundo hypado o tempo todo mundo esperando a próxima semana para ver como ia desenrolar esse arco inteiro. Então, infelizmente, pode ser meio que uma coisa quase desumana pros caras trabalhando rapidamente, porém, lançar os episódios semanalmente acaba gerando mais hype. E, consequentemente, Jojo não faz isso e acaba não tendo tanto destaque como o One Piece. Mas tem outro ponto também na Grit, por exemplo, eu vou citar Attack on Titan. Bom, pode concluir, depois eu faço. Antes de Attack on Titan, tá aqui a prova de que o Google não é preciso. Eu perguntei se Jojo teve ato, ele disse que não. Aí eu joguei no Reddit, tá aqui, teve ato. Ou seja, isso aqui é da hora porque às vezes o Google não é preciso, né? Aqui o Google diz que não teve ato, mas teve. Tá, ou seja, a gente provou que teve sim. Tá, e o pior que o hiato do Jojo é uma sacanagem, cara. Peraí, deixa o Douglas falar aí o argumento de Attack on Titan. Tá, vamos lá. Por exemplo, o Attack on Titan, isso é uma salada de fruta, porque, tipo assim, vamos lá. Teve a primeira, segunda e terceira temporada, tudo bonitinho, né? Acho que lançava, sei lá, semanalmente. Aí depois, nossa, eles dividiram em partes, cara. Tipo assim, meu Deus do céu. A temporada final, parte 1, temporada final, parte 2. E se eu não me engano, a última parte foi um filme, cara. Nossa senhora. Pô, meu Deus, pois cara. O que foi isso, cara?
Ei, mano, mas... Caramba, já tinha acabado o mangá, inclusive. Não, isso aqui é muito irônico, porque tá aqui, ó. O anime Attack on Titan, né? Shigeru no Kyojin, tá ligado? Foi dividido em diversas partes, especialmente a temporada final, que foi dividida em 3 partes e concluída em especial. Caramba, velho. Não, isso aqui é muito bom e não tem filler, né? O Attack on Titan. Não tem filler. Só que isso aqui bate muito com o argumento que a gente falou do hype. Porque, cara, tem que. O One Piece não pode pausar porque perde hype, enfim. Cara, não vai perder hype, porque já tem um público renomado. Não. Tipo, esse argumento de mas é porque senão perde o hype, não pode perder o hype. Meu nobre, One Piece ele existe há mais de 20 anos. A gente tá com One Piece há mais de 20 anos. A galera que acompanha One Piece, mano, sei lá, o Oda pode ficar 5 dias sem postar, 1 ano sem postar. Vai aumentar o hype. Quando uma coisa já é renomada, já tem um público fiel, já tem uma base de fãs. Hunter x Hunter, né, que foi em ato por muito tempo. Pois é, Hunter x Hunter é um bom exemplo, porque, se não me engano, o criador não voltou, né? Cara, e o Hunter x Hunter não voltou. Se eu não me engano, 2, né? Porque, tipo assim, tem o clássico, né? Que é o antigão. Vou até puxar aqui. Tem o de 2. Vou até puxar aqui. Recente. Aqui, ó. 2000 por aí. O mangá Hunter x Hunter continua em ato. A série tem um histórico de longos períodos de pausa devido ao problema de saúde do autor. Que ele tem escoliose. É escoliose, né? Que ele tem? O problema Flávio é escoliose, né? Eu lembrava umas dor nas colunas. Ele tem tipo o que o Meigros tem, tá ligado? O último hiato. O último hiato começou em 2022, após a publicação do capítulo 400. E olha só, e entra aquela questão. Quando o Hunter x Hunter voltar, vai ter hype porque tem público. Tanto que ele é considerado o pai do shounen, né? Não é Hunter x Hunter. E a obra é boa também. Cara, a obra é boa. Porque literalmente, por que eu acho a obra boa? Primeiro, o autor ele consegue criar uma história boa, pá. Segundo, o esquema de poder do Hunter x Hunter é conhecido por ser um dos mais complexos de todos. E eu não vou explicar aqui, porque, né, até eu me esqueço de explicar, pá. Mas uma coisa recente do criador de Hunter x Hunter é que ele também é o criador daquele outro anime, Yu Yu Hakusho. Caralho, sério? Pois é o mesmo criador, né? Legal, cara. E isso mostra aquele ponto que eu falei. Esse negócio de tem que lançar rápido porque senão perde o hype. Isso aí não existe. Ainda mais o One Piece. Mano, o One Piece pode passar 10 anos no hiato. A galera vai continuar hypando, o público vai continuar falando. Do contrário, vai aumentar, tá ligado? Então, tipo assim, vivemos numa época, num século, num tempo, onde filler não funciona mais, não existe mais justificativa para os fillers existir, e tampouco existe utilidade para eles. Por quê? Porque você pode pular todos os episódios. E mesmo que você não pule, você pode... Exemplo, eu tô vendo esse episódio, como o Miguel disse ali no chat, né? Eu não sei qual é. Aí tu vai lá, o teu amigo brota do teu lado o seguinte, esse episódio aí, tu pula, porque ele é filler. Esse episódio aí não é tão canon com o mangá. Ou, seguinte, eu achei um site aqui, uma wiki, que ela chega e pontua os episódios que são canon e não são canon. Então, tipo assim, note que não tem uma utilidade. E isso afasta os fãs. É pior. É pior do que... Desgasta a obra, né? Sim, se tu entrar em ato, o público vai entender. Tá aí os fãs de Hunter x Hunter, até hoje tanca. Agora, se tu fica entupindo de filler, afasta os fãs. Afasta. Porque a galera vai chegar e falar, o One Piece é a lore que já tem... Tipo, e olha só, os fillers são... Olha só, olha que irônico. Os fillers são aproximadamente... E 1000 episódios também, né, cara? Sacanagem. Muito episódio. Eu vou até puxar aqui. Tem quantos fillers? Se não me engano, é uns 200, é uns 100 a 200, né? Eu vou puxar aqui, vamos lá. One Piece. Tanto fã de... Bota aqui. Tem aproximadamente 115 a 120 episódios de filler. Então, tipo assim... Não. A galera não leva em consideração de, mas veja bem, tem 1000 episódios e só 120 é filler. Não, a galera pensa, é só filler. A fama que fica é só filler. É a fama que fica. E tem outra coisa também, mano. Outra coisa que refuta esse argumento aí é o seguinte. Por exemplo, citando o Attack on Titan de novo, né? Mas você já vai entender por quê. Porque, tipo assim, o Attack on Titan é outro exemplo curioso, porque, vamos lá, trocou de estúdio, acho que era o Witch, né? Estúdio Witch, e depois foi pro mapa, se não me engano. Isso. Aí mudou toda a animação, caramba, teve gente de início, pelo menos, que estranhou, né? Porque, querendo ou não, mudou a animação, né? Caramba e tal, não sei o quê. Eu, particularmente, eu achei boa ambas as versões, né? Não me incomodou, mas eu sei que teve gente que se incomodou real com isso, mas, sei lá. Eu não levo assim, a sério. E tipo assim, e também teve a questão que dividiram em várias partes, e também, mesmo não tendo filler, né? Tirou vários hiatos. E mesmo assim, cara, o pessoal continuou hypado, cara. E ainda teve a questão do mangá também, que teve várias pessoas que já tinham lido o bagulho já, estavam criticando, principalmente no final, né? Pior que a única coisa isso não impediu o hype, mano. O pessoal foi lá e assistiu igual. Pois é. Então, tipo assim, cara, mas, sinceramente, a única coisa que me deixou assim, meio assim, não curtindo muito desse novo estúdio, pá, do Attack on Titan, é que do nada eles metiam um CGI.
Porém, aí que tá o problema. Eu não tenho problema em eles meterem CGI. O problema é quando é um CGI ruim. Vou citar Jojo, feito pela Netflix, da parte 6, que a Netflix estragou. Eles metiam CGI nos stands. Ficava um troço feio, tosco, parecia o boneco de PlayStation 2, cara. E simplesmente estragava. Só que aí que tá o problema. E aí tem outra obra aí que mete CGI, porém você nem percebe, que é no caso de Demon Slayer. Lá tem CGI. Tem um montão de CGI lá, porém você pensa que é tudo animação 2D. Só que, claro, né, aí também tem a diferença de animação lá, a animação é um pouco mais detalhada. E o Demon Slayer não tem filler, né? O Demon Slayer não tem filler por aí. Mas eu achei meio enrolado também a história. Eu achei que eles enrolam um pouco. Vou ser sincero, o problema é que Demon Slayer nunca foi uma obra tão complexa assim. Tão complexa. A única coisa que... A galera até critica falando que o vilão final, ele não vale a pena, tipo, pô, a gente espera o Michael Jackson. Cara, tem gente que reclama dizendo assim, ó, que quando o estúdio tentou renovar um pouquinho essas coisas, pá, alguns outros aí começaram a reclamar, dizendo, não, tá mudando a história, só que é que tá. Os caras usaram falar assim, eles estão mudando a história pra dar um pouco mais de personalidade, pra desenvolver mais o personagem, porque, né, a maioria, vou citar os casais lá, não são bem desenvolvidos, eles não conseguem desenvolver nada, simplesmente existe. Ou seja, cara, Demon Slayer, a única coisa que, na minha opinião, que se destaca é a animação e a ação por aí. Tirando isso, a história, acho qualquer coisa. Essa é a realidade. Não acho algo tão surpreendente. Bora lá continuar aqui. A gente conseguiu tirar muita coisa só de 3 minutos do vídeo pra prosseguir. O time skip de One Piece. O time skip traz uma mudança pra todo One Piece. A história depois do time skip, o bando do Luffy começa a ir atrás de objetivos. Ué, mas como assim? Calma, que eu vou explicar. Antes do time skip, eles só tinham objetivos finais, que é achar One Piece e o sonho individual de cada chapéu de palha. Então, a história era mais aventura. Eles indo de ilha em ilha, novas pessoas entraram pro bando, eles não tinham uma meta pra ir antes do objetivo final. Mas depois, a história passa a ter metas antes desse objetivo final, que é encontrar One Piece. Eles querem derrotar os Yonkous pra conseguir os Poneglyphs vermelhos, mas antes, eles têm que ir pra Dressrosa pra destruir a fábrica de Smile, depois ir pra Zou. Esses objetivos fizeram a história andar mais rápido do que ficar visitando ilha em ilha sem objetivo nenhum. E a história andar é uma coisa boa, mas... Tô ligado perfeitamente. O arco de Dressrosa. Peraí, o arco de Dressrosa, que é do Flamengo. Cara, pensa num arco longo e enrolado. Pensa num arco gigante, meu irmão, esse daí. Cara, eu me lembro que quando eu tava assistindo One Piece na época, eu parei por 2 meses nesse arco de Dressrosa. E só fui botar logo depois, quando lembrei. Ah, mas o arco da Dressrosa tem o melhor vilão, sim. Mas do que adianta ter um dos melhores vilões se você enrola demais um arco inteiro? Eu não vou saber escrever. Tá, vamos lá, prosseguir. Fica algumas coisas que eu gostava muito antes do time skip, que é a aventura. Não que agora não tenha aventura, mas antes era muito mais aventura, e eu gostava disso. Outra coisa é o desenvolvimento dos personagens. Todos os chapéus de palha eram bem construídos, tinham momentos marcantes, tinham um aprofundamento. Você diria que a obra perdeu a... Mas, tipo, já não é mais a mesma coisa? Cara, vou ser sincero na minha opinião, cara. Quando recentemente eu vejo alguns episódios novos, ou até no mangá, eu sinto falta daquele negócio simples do anime e mangá antigo do One Piece. Você pegando os primeiros episódios, você assistia você pensava, pô, tem uma vibe de pirata essas coisas, parece realmente que é uma aventura no meio do mapa. Porém, hoje em dia, eles misturaram tantas coisas, tantos assuntos, que simplesmente perdeu aquela magia simples de antes. Virou basicamente uma resenha ambulante. Mano, eu tô ligado disso. E o pior que o One Piece... Se você tinha sentido que perdeu a questão da aventura, né? Aí entra uma parada interessante, porque o Maygrut literalmente assiste One Piece desde que usa fralda, e entra uma questão também mais interessante ainda, que é o fato de que o One Piece, no fundo, ele foi uma inspiração, no caso, uma inspiração mesmo do criador, de desenhos americanos, né? Aquele negócio cartoon e tal. Então, tipo assim, o que eu sinto é que ele quis misturar cartoon com piratas. Ficou bacana, deu um contraste novo. Porém, entra aqui. Não, é da hora porque os fillers, eles são tão chato que a gente literalmente se importa com a história. Eu cheguei a abordar que existem coisas, elementos, que eles são invisíveis, se a história é bom. Tipo, se tu faz uma boa história de qualquer coisa, tu ignora as coisas ruins. Por exemplo, se tu tem um jogo que tem... A gente falou isso em Spawn, né? Falamos, seguinte, se o filme for ruim, mas ele ficar se zoando com isso, a galera tanca, a galera perdoa. Tem um monte de filme por aí que é horrível, mas o filme é tão zoado que se tornou um clássico. Ou é tancável, é entendível, tá ligado? Então, tipo assim... Porém, quando você vê uma quantidade absurda de fila, quando você vê um monte de coisa, um monte de problema, você vai colocando tanto problema em cima da mesa que você literalmente ignora as coisas boas e as propostas que o bagulho tem. É tipo o que acontece com o Demon Slayer. Eu vou usar aqui de Demon Slayer, né? Que a galera basicamente... Demon Slayer é muito interessante, tem tudo a ver com o meu argumento. Por quê? Vamos lá. Demon Slayer, ele teve um final ruim, porém a galera perdoa porque o conceito dele é interessante, é muito bom. E a animação, o traço, a filosofia por trás é linda. A filosofia, o traço, o detalhe de Demon Slayer é tão lindo que tu ignora o final ruim. Tu literalmente ignora, porque a maioria... A ideia é muito boa,
Pois é, e isso é legal. A One Piece, tu tanca por causa dos tipos de animação. Ele é perfeito, ninguém tá falando mal de One Piece aqui. Porém, tem tanto filler e tanta coisa que se alonga, que se torna enrolativa. Satura a obra. Pois é, satura a obra e tu passa a não gostar de coisas principais. Não, isso aqui tem tudo a ver com o negócio do hiato, cara. É incrível, né? Incrível. Pois é, cara. É tanto que é isso que simplesmente eu sinto falta daqueles arcos, daqueles momentos sempre do One Piece. Antigamente o One Piece, ele tentava ser uma obra nova, porém ele não ousava demais, saca? Ele não ia algo pro extremo exagerado pra chamar tanta atenção. Ele era tipo assim, um anime de aventura de piratas e uma comédia por trás. Mas tirando isso, era algo simples. Aí de repente começou no time skip, pá, tudo começou a ficar muito detalhado. Começou a ficar, ver o plot twist do nada, pá. Então tá dizendo que você então tá dizendo que é ruim, sei lá, ele querer focar mais um pouco, deixar um pouco mais sério? Não, dizendo isso. O problema é que eu ainda sinto falta de ver de uma obra mais simples como ele era antigamente. Pois é. Não, tô ligado. Eu compreendo perfeitamente o teu ponto de vista, porque se tu para pensar, isso só reforça aquele ponto inicial que a gente vê um bagulho tão longo, a gente vê tanta enrolação, e a gente literalmente passa a não gostar do conteúdo. Vamos lá. Soube que ele cresce muito, o arco da Robin, o Frank tinha destaque, mano, mas pois é. Depois, eu sinto que os personagens ficaram mais rasos. Claro, teve personagens que tiveram desenvolvimento, como o Sanji, a Nami, mas na maioria dos momentos, eles são só piadas prontas. O Sanji é o tarado, que é chato pra caramba, o Chopper é o bichinho bonitinho e bobinho, o Zoro que sola, e assim por diante. Eu gosto dos personagens, mas parece que eles perderam o brilho que tinha antes. Isso aí é bizarro, né? Inclusive tem toda aquela questão que os personagens eles têm uma profundidade, eles têm uma lore, mas ficou caricato, quem diria, né? Eu sei que se continuasse daquele jeito, a história não ia andar. Então, atualmente ele tá focando em progredir. Outra coisa que eu vi do One Piece também, que não tá me agradando muito, só que agora é a questão do mangá, não do anime em si, é que o cenário tá ficando muito poluído. Os quadros tá tendo tanto detalhe. Porque se você pegar uma imagem aí do mangá do One Piece pré-time skip, lá no passado, não tinha tanto detalhe no mangá, no cenário. Era tipo quase limpo, era tranquilo. Agora hoje em dia é tanto detalhe, mas tanto detalhe, que você literalmente fica confuso onde os personagens estão, onde eles não estão. Cara, aí fica poluído, né? Quem diria? Vamos lá. História. E os personagens, por mais que não tenham um crescimento tão grande, eles estão fazendo suas funções que ajudam. Mas sinceramente, eu ainda sinto muita falta de como era antes. O Chopper, por exemplo, ele virava um monstro muito da hora, ele fazia de tudo pra ajudar o Chapéu de Palha e tava disposto a virar um monstro pra conseguir ajudar eles. Mas depois do time skip, ele vira esse monstro aí. Aonde que isso aqui é monstro? Outra coisa que o time skip mudou foram o design dos personagens, que ficaram... Pois é, caralho, bicho feio. Esse bagulho do design eu vi que deu uma polêmica, foi nesse que mudaram uns personagens. Mais, eu não preciso nem falar, né? Mano, a Robin nessa roupa não faz o menor sentido. Pois é, eu tô ligado. Cara, ela tava no exército revolucionário e voltou desse jeito. O Frank virou um Megazord, cara. Peraí, ela tava no exército revolucionário e voltou desse jeito. Ué, é o que acontece com todo comunista. Não é assim que acontece? Não. O cara vai, fica... Mano, você vai ver o cara quando vai pra uma faculdade federal, é tipo isso. Sentido, cara. Mas é literalmente... Não, eu com todo respeito, apesar de ter todo o contexto, é literalmente isso. O cara vai, começa ali, é o seguinte, eu represento a União Soviética, quando vê, seguinte, sou puta. É sempre assim, cara, vamos lá. É nós, o povo escolhido, Chique Bahia. Cara, o que aconteceu? Agora, tem uma coisa que está presente tanto antes do time skip quanto depois, que é a falta de mortes em One Piece. Com certeza... Pois é, a falta de mortes, isso aí até eu concordo, né? Tanto que até Não, isso aí é muito verdade. A galera comenta que parece... Tem morte impactante, parece que o criador ele não consegue matar os personagens, né, cara? Isso aí eu até posso puxar uma lista inteira de uma crítica, né? Porra, que não... Cara, literalmente você tá que é no arco de Skype. Tinha um cara lá que recebeu um raio do fucking Enel, um raio colossal, que fez uma cratera no chão, e ele saiu vivo. O cara saiu inteiraço vivo. E ele não era nem importante, Em One Piece, a ausência de mortes deve-se à filosofia do autor Eiichiro Oda. Ele fica tirando onda. Que prefere focar na derrota ideológica dos vilões, né? E não nos seus churrascamentos. O discurso no Jutsu. Resumindo, ele mete eu já fui como você, né? E porque ele acredita que o churrascamento deve ter um propósito. Pô, mano, o leque levou um fucking raio, não tem propósito. Porra! Tá bom. A narrativa... Sacanagem que Jojo não é assim não, infelizmente. O autor de Jojo mata o cara sem piedade. Pois é, eu tô ligado, isso aí, vamos lá prosseguir. Você já deve ter visto memes falando que One Piece não tem mortes, que só morre gente em flashback. E é bem verdade isso aí, cara. Os personagens são imortais, né? Só pode. Passam por situações que deveriam morrer, mas depois... Não, cara. Pois é. Cara, tá de boa. Não é seu periquito maldito. Isso tira muito peso da obra. Ter mortes dentro de uma história são muito importantes pra dar a sensação de perigo e dar crescimento pros outros personagens. Cara, eu nunca senti uma verdadeira ameaça vindo do Kaido, por exemplo. Porque ele não mata ninguém. Eu sei que ele é absurdo de forte, mas ele não me faz sentir um verdadeiro medo. Porque ninguém...
Ué, ele parece um cara lá bigodudo do Twitter que fica atacando os outros. Morre. Ah, mas tem gente que morre no lembra ano. mesmo. Cara, eu nem lembro o nome dos personagens que morreu em um ano, de tão impactante que foi. A gente tem mortes de personagens incríveis, como o Barba Branca, o Ace, que influencia todo mundo e os personagens de One Piece. Mas acaba aí. Eu acho que One Piece poderia ter muito mais mortes, sem ser em flashback. Tem vários personagens que deveriam morrer e não morrem. Agora, eu tenho que falar disso aí. O Gear 5. Pois é, inclusive não quebrou a internet. Até hoje os caras zoam que isso aí não quebrou a internet, né, velho? É uma transformação que divide muitas opiniões. Eu gosto 50% e odeio 50%. Eu gosto da transformação. Visualmente falando é legal, mas que é muito lindo. O que ele representa pro mundo de One Piece. Todo aquele negócio dele ser o guerreiro da libertação, que liberta as pessoas. Mas eu não gostei dessa coisa dele ser uma zoa mítica do Joy Boy. Seria bem mais simples falarem que esse é o despertar da Gomu Gomu no Mi. E essa transformação é puramente estética. Acho que seria bem mais simples e bem melhor continuar sendo uma paramécia do que mudar do nada tudo que a gente conhecia para outra coisa. E... Cara, é aí que entra aquele ponto. Será que o criador não tá saturado? Porque ele não tem folga? O cara basicamente trabalha... Não, eu fiquei até na dúvida, né? Mano, o Oda trabalha em One Piece faz quantos anos? Isso aqui é legal. Inclusive, eu já vi gente falando, antes de eu ler, eu já vi gente falando a respeito de Netflix. O Oda, ele não interage tanto no Netflix. O cara tá escrevendo mangá, cara. Ele não vai ficar vendo Netflix. Vamos lá, conta aqui. O Oichiro Oda trabalha em One Piece desde seu lançamento em 97. O que significa que são 28 anos trabalhando até agora do 2005. Ele é o criador do mangá e tem se dedicado da obra desde então, tornando-a mais vendida anos. da história. Mas tem que gostar muito mesmo, pô. 28 anos mesmo. Pois é, isso... Não. Cara, o problema... Isso aí tem um problema pra mim, cara. Se ele continuar não dar um final logo pra obra dele, pode rolar o que rolou com o Hunter x Hunter. Vai chegar um ponto que ele vai ter um problema da doença, essas coisas, vai ter que dar um hiato. Simplesmente vai ficar muito tempo sem terminar a obra. Ou pior, pode acontecer o que aconteceu com o Berserk. O autor morreu e a obra tá lá inacabada. Só tem uns caras lá tentando terminar. Mas o autor de Berserk morreu? É, mas morreu, já faz anos. Berserk vai ter final, né? Os caras... O criador tinha contado, parece pra um cara... Berserk terá um final. Após o falecimento do Kentaro, Pedro Nomes, o mangá está sendo continuado por sua equipe, o estúdio Gaga. Parabéns. Tá. E pelo também mangaka Koji Orimori, usando as anotações e conversas que Miura teve com o Miori, né? Pô, Pedro Nomes, mano, antes de seu churrascamento para guiar a história. O que está previsto para terminar. Ou seja, eu estou ligado nisso aqui. Ou seja, não é necessariamente que não tem final. Tem final. Só que o Leque, esse Koji aqui, ele vai terminar somente até onde o Leque contou pra ele. Tipo, que ele conversava, né? Ele tem um final, como eu disse, ele tem um final, mas tá inacabada a obra. Agora é só ver se ele realmente vai seguir de acordo com o que o cara escreveu ou simplesmente vai tentar inovar. Podiam fazer igual o Senhor dos Anéis, né? Porque o Tolkien morreu, aí o filho dele assumiu, né? Lá. Aí o filho dele. O Tolkien assumiu. Aí o filho dele não mudou nada, ele só reemendou, né? Emendou os fragmentos, mas ele não criou nada novo. Sim. Ele só. Isso é da hora, né? Da hora ver essa parada aí. Vamos lá, prosseguir. Prosseguir, estamos no final. Isso foi basicamente um retcon mal feito. E não vai ficar cansativo esse negócio dele sempre se transformar no Gear 5 e fazer essas palhaçadas que ele faz. Foi legal no episódio, é bem legal essa ideia, mas uma hora vai enjoar. Bom, essa é a minha opinião sobre o Gear 5. Eu gosto da forma, mas não do jeito que foi feito. Atualmente, o One Piece tá construindo que as Zoans são a fruta mais forte, né? Porque agora, todo personagem forte tem uma Zoan mítica. Sei lá, mano. Apesar de tudo isso que eu não gosto de One Piece ainda é uma obra que eu adoro. E sempre será um... É aí que entra aquele ponto que a gente pode encerrar aqui, nesse vídeo no caso, que é que o criador ele não tem descanso, cara. O criador ele não tem descanso. Aí entra aquela questão. Ao invés de ficar fazendo 500 filler, é melhor literalmente deixar o anime em ato. Não tem problema. Mas ele vai perder o hype. Meu nobre, todo mundo... Não, vou até puxar aqui. Qual é a audiência e fama de One Piece? Vamos lá. Bora lá. Tá. A audiência e a fama são enormes, tanto no mangá e anime originais, quanto na série live action e da Netflix também, principalmente. Que se tornou a série mais assistida. Olha só, a série que reprisa o passado, se tornou a série mais assistida da plataforma no segundo semestre de 2023. Acumulando 542 milhões de horas visualizadas e recebendo ótimas críticas. E olha que tinha falhas na série, mas lá. O mangá e o mangá é o mais vendido, o mangá e o anime é o mais vendido, enquanto o anime e a série continuam a atrair os fãs. Cara, se o Oda parar pra descansar agora, a fama vai continuar, a galera vai continuar assistindo o One Piece. Tipo, a maior mentira, a maior distorção mental que os caras argumentam é, eu vou parar, porque olha só, eu não posso continuar porque basicamente a galera não... Pô, não existe.